Meus irmãos, nós estamos mais uma vez aqui para ler a palavra de Deus. Estamos nessa série de mensagens intitulada O que quer que eu faça? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer recorrentemente ao Senhor. O que o Senhor quer que eu faça, Deus? Me dê direcionamento, mostre o caminho, Senhor. E hoje nós vamos ler Marcos capítulo 1, dos versos 40 até o verso de número 45. Abre a sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 1, dos versos 40 até o verso de número 45. E o tema da mensagem de hoje é o poder de curar. Marcos capítulo 1, dos versos 40 até o verso de número 45. Diz assim a palavra de Deus: aproximou-se dele um leproso, que lhe suplicou de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, movido por compaixão, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fique purificado. E imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado. E advertindo severamente, Jesus logo o mandou embora, dizendo-lhe: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Ele, porém, saiu dali, começou a tornar público o que havia ocorrido e a divulgá-lo por toda parte. Desse modo, Jesus já não podia entrar abertamente numa cidade, mas ficava fora, em lugares desertos. Mesmo assim, as pessoas iam até ele, vindas de todos os lugares. Até aqui, irmãos, abaixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, nesse momento, Pai, nós estamos diante da Tua palavra e clamamos, Deus, a ação do Teu Santo Espírito. Abra, Pai, o nosso coração, abra, Deus, o nosso entendimento, para que nós consigamos enxergar as verdades contidas aqui. E fala, Deus, poderosamente, no mais profundo da nossa alma, Deus. Esse é o nosso desejo, Pai, nesse momento. E nós fazemos isso gratos nos méritos de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos no sermão de domingo passado que Jesus, ao sair da sinagoga de Cafarnaum, ele se dirige à casa de Pedro e do seu irmão André, onde ele vai se deparar com a sogra de Pedro, acamada devido a uma febre muito alta. E Jesus, ao se compadecer também dela, toma ela pela mão e a coloca em pé, e no mesmo instante a febre desaparece. Vimos que no final da tarde, no início da noite, as pessoas começaram a trazer todos os seus doentes, os seus endemoniados, para a porta da casa de Pedro. Para quê? Para que Jesus também os curassem e os libertassem. E ao libertar os possessos, as entidades malignas que oprimiam eles, ordenava a esses demônios que se calassem e não dissessem quem Jesus era. Já de madrugada, nós vimos que Jesus sai para um lugar deserto a fim do quê? De ter um tempo de oração, de intimidade com Deus. E em seguida a Bíblia nos diz que Pedro e os demais discípulos saíram a procurar Jesus. E quando o encontraram, disseram que todos na cidade estavam à procura dele. Então, Jesus diz a eles que se dirigissem aos povoados vizinhos, para que ele pudesse continuar o seu ministério de pregação do Evangelho. Pois ele sabia que a multidão queria apenas o quê? Seus milagres, e não ouvir a sua mensagem. Vimos também todas as implicações e aplicações que esse texto trouxe a nós como igreja. E hoje, irmãos, nós estamos diante de mais uma cura surpreendente de Jesus. Dessa vez, ele restaura a saúde de um leproso. Nós não sabemos quem era esse homem, de onde ele era, o que ele fazia. O que a Bíblia nos diz que esse homem tinha fé em Jesus e sabia que somente ele tinha poder para curá-lo. Isso nos mostra, irmãos,
que Jesus é soberano tanto no plano espiritual quanto no plano material, no plano físico. E hoje, dando continuidade, veremos dos versos 40 ao verso número 45. Por isso que eu peço para você não fechar a sua Bíblia, deixe ela aberta. Meus irmãos, essa é a última passagem do capítulo número 1 do Evangelho de Marcos, em que nós podemos observar que os evangelhos relatam muitas curas de leprosos por Jesus. De tantas doenças que Jesus curava, conforme vimos no sermão passado, a lepra, hoje na ciência dado o nome de hanseníase, né? Mas popularmente chamada de lepra, era uma delas. Mas existem apenas 2 casos que são mais detalhados sobre a cura de leprosos. Primeiro é o caso dos 11 leprosos lá em Samaria, que Jesus cura e somente um deles volta para agradecer. E o segundo é esse aqui, a qual nós acabamos de ler. E tanto Marcos, Mateus e Lucas relatam de forma mais detalhada como isso aconteceu. O capítulo número 1 do livro de Marcos, o autor tem o foco na autoridade de Jesus. Marcos ele dá ênfase em acontecimentos para mostrar que Jesus, de fato, é o Filho de Deus. Por isso que Marcos vai destacar no primeiro capítulo como Jesus vence as tentações de Satanás, lá no deserto. Como ele chama os primeiros discípulos com toda a autoridade. Como ele pregava nas sinagogas, mostrando uma autoridade muito superior aos escribas, como ele expulsa o demônio do homem dentro da sinagoga de Cafarnaum, como ele cura a doença da sogra de Pedro, como ele cura todo tipo de doença das pessoas que eram trazidas até ele. E agora Marcos vai mostrar como ele cura esse homem dessa terrível doença, a lepra. Doença incurável naquela época. Marcos mostra no capítulo 1 do seu livro que Jesus possuía autoridade para fazer tudo, mostrando que apesar da sua humildade, da sua servidão, Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Meus irmãos, nós precisamos ver esse episódio aqui como Jesus preparando o terreno para mostrar a todos que Ele também perdoa pecados. A lepra era uma doença considerada incurável, associada ao quê? A pecadores em todo o Antigo Testamento. Deixa eu dar exemplos aqui. Miriam, irmã de Moisés, ela ficou leprosa ao questionar a liderança do seu irmão. O rei Uzias, quando entrou no templo, onde era proibido para ele, Naamã, general do exército sírio. E a cura, irmãos, de um leproso remete à ideia que Jesus, além de curar as pessoas, perdoa os pecados. Porque essa doença era associada à vida de pecados. E nós veremos isso a partir do próximo sermão, lá no capítulo número 2. Então vamos analisar aqui o texto de hoje. Jesus, ele acabara de sair de Cafarnaum, onde se retirando para orar, Pedro e os demais saíram para procurá-lo. E dizendo, Jesus, é que todos os doentes estão se juntando na porta da minha casa, procurando você para ser curado. Então Jesus responde a Pedro que eles iriam para outros lugares, para pregar o Evangelho. Foi para isso que ele veio. Ele curava pessoas porque ele é Deus. Mas ele não veio ao mundo para curar as pessoas fisicamente. Ele veio ao mundo para curar as pessoas espiritualmente. E numa dessas cidades, desses vilarejos, é onde acontece esse episódio aqui, de encontrar esse leproso. Irmãos, mantenha sua Bíblia aberta, amém? E lê novamente comigo a parte número 1 do versículo 40. Acompanhe comigo. Aproximou-se dele um leproso. E aqui, irmãos, nós podemos destacar o primeiro ponto do sermão de hoje, que é a confiança do leproso em Jesus.
a coragem desse leproso de ir até o Senhor. Aqui provavelmente Jesus estava em alguma casa ensinando as pessoas, como ele sempre fazia, quando esse leproso se aproxima dele e faz esse pedido aqui. E eu destaquei aqui, irmãos, a palavra coragem, porque essa pessoa aqui estava fazendo totalmente o contrário que a lei de Moisés determinava. No livro de Levítico, no Antigo Testamento, onde Moisés descreve de forma ordenada e bem detalhada as leis de Deus, os capítulos 13 e 14 são dedicados exclusivamente como deveriam agir com alguém que aparecesse com lepra. Se você ler, você vai entender. Olha o que diz em Números, capítulo 5, de 1 a 3. Não precisa abrir não, mantém aí. O Senhor disse a Moisés: ordena aos israelitas que mantenha todo leproso para fora do acampamento, e todo o que sofre de fluxo e todo o que está impuro por haver tocado em um morto. Mandareis para fora tanto homem como mulher, para que não contaminem seu acampamento no meio a qual habito. Lepra era uma doença contagiosa, que ia de simples manchas na pele, chegando a tornar a pessoa, literalmente, irmãos, em carne viva. Inclusive fazendo cair as extremidades do corpo, dedos, nariz, orelha. No contexto judaico, uma pessoa leprosa, ela era excluída do convívio social, tirada do meio do povo, pois era considerado impuro. E como Deus puniu muitas pessoas com a lepra pelo seu pecado. Daí a associação que o judeu fazia de quem sofria de lepra era, na verdade, castigado por Deus. No contexto judaico, irmãos, uma pessoa leprosa, ela era excluída, sem conversa. Não tinha negociação. Quando eles tinham que entrar numa cidade, atrás de comida, por exemplo, porque eles eram excluídos, eles tinham que cobrir todo o corpo e andar pelas ruas gritando em alta voz: imundo, imundo, eu sou imundo. Para que as pessoas soubessem que embaixo de todos aqueles panos havia uma pessoa com lepra. E não se aproximassem deles. E se uma pessoa tocasse nele, também era considerado imundo, durante 7 dias. E durante 7 dias ele não poderia também ficar na cidade, entrar no templo ou entrar na sinagoga. E o que esse homem, esse leproso fez? O contrário de tudo isso. Ele aproximou-se de Jesus, ao ponto, irmãos, de poder tocar no Senhor, contrariando toda a história e todo o conhecimento sobre a lei de Moisés. E com isso nos leva ao segundo ponto do sermão de hoje, que é a fé do leproso em Jesus. Esse homem tinha fé em Cristo. Irmãos, o texto não deixa dúvidas que esse leproso cria na divindade de Jesus. Continue comigo a leitura do verso 40, parte 2 agora. Que ele suplicou de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Vou fazer uma pergunta para a igreja. Nos dias de hoje, quem é a pessoa que eu e você e a maioria das demais dobram o joelho quando estamos diante dele? Deus. Irmãos, o Evangelho de Mateus vai nos dizer que esse homem aqui, ele adorou a Jesus. Pensa comigo, para um judeu fazer isso, para o judeu só existe um Deus. Dobrar os joelhos, curvar-se diante de algo ou alguém que não seja Deus, isso é idolatria, considerado o pior dos pecados para aquela gente. E esse homem, ele se ajoelha e adora o Senhor.
E Lucas vai dizer no seu evangelho que ele se prostra, coloca seu rosto em terra e o chama de Senhor. Meus irmãos, esse homem reconhece que está diante de Deus. E sabendo que Deus está acima da lei, pois foi Ele próprio quem a criou, ele se curva e adora Jesus. E um detalhe importante aqui, perceba que ele usa a expressão purifica-me, ao invés de curar-me. Para entender isso, olha o que diz em Mateus, capítulo 10, de 5 a 8, presta atenção. Jesus enviou esses 12 e ordenou-lhes: não ireis aos gentios, nem entrareis em cidades samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: o reino do céu chegou. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Com a lepra, como ela era uma doença incurável, e culminava na exclusão do doente do meio do povo, do meio da sociedade, esse termo purificar passou a ser utilizado no lugar de curar. Porque para um leproso, irmãos, não bastava apenas ser curado. Ele tinha que ser considerado puro pelos sacerdotes do templo, para poder voltar à sua vida normal, a restaurar o seu cotidiano. O que esse homem está pedindo a Jesus: se quiseres, pode purificar-me. Ele está clamando a Deus. Significa que esse homem não quer só a cura, mas ele quer a sua vida de volta, irmãos. Esse homem era como um morto vivo. Ele queria de volta a sua vida, a vida com a sua família, a vida na sociedade, o relacionamento dele com Deus formalmente no templo. E aqui nós podemos ver duas coisas na ação desse homem: uma certeza e uma dúvida. A certeza: esse homem sabia que estava diante de Deus e que poderia livrá-lo da lepra. E a dúvida: mas será que ele quer fazer isso? Será que ele quer fazer isso? E aqui eu vou abrir um parênteses para fazer uma comparação com os dias de hoje, irmãos, onde diversas denominações espalhadas por tantos lugares aí, você vê exatamente o que? Cultos de cura e libertação. Dá uma volta, você vai entender o que eu estou falando. É só eu determino para cá, eu determino para lá, faça isso, faça assim, faça assado, que você receberá a vitória, irmão. Fica tranquilo, que mediante a nossa poderosa intercessão, a nossa oração forte, Deus vai fazer um milagre na sua vida. O seu problema, a sua doença, sua falta de dinheiro cairá por terra nesse momento. Já está decretado. E todos digam amém. E todo mundo diz amém e cada um vai para sua casa. Aí o problema não se resolve. A doença não se cura. A prosperidade não vem. E aí, irmão? E aí? E aí, pastor? O senhor falou, o senhor disse. Aí a pessoa ouve assim: irmão, a sua fé, ela foi insuficiente. Você tem que crer mais em Jesus. Ainda coloca o cidadão em crise. Meus irmãos, é isso que acontece. Eu não estou inventando, não. Isso acontece diariamente. E aqui nós vemos um homem judeu, conhecedor da lei de Moisés, de joelho, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Percebe a diferença? Será que ele sabia quem Jesus era? E será que esse povo que corre atrás dessas falsas doutrinas, falsos profetas,
sabe quem é Jesus? Irmãos, é preciso muito mais fé para dizer a Deus, seja feita a tua vontade, do que determinar o que Ele tem que fazer. Eu e você, nós, pecadores, indignos, devemos nos achegar a Deus da forma como esse homem chegou. Com toda a humildade, com toda a reverência, pois nós sabemos quem Ele é. E dizer da mesma forma como Ele disse: és tu, Senhor, não sou eu. É disso que Deus se agrada. E aqui nós chegamos no terceiro ponto do sermão de hoje, que é a reação de Jesus à fé desse leproso. Irmãos, Jesus, vendo a fé daquele homem, que era genuína, Ele se compadeceu dele. E nós podemos ver aqui, irmãos, 4 reações que Jesus teve. Lê novamente comigo o verso 40. Acompanhe comigo. Jesus, movido por compaixão, até aqui. Primeira reação. Quando você sente uma forte emoção, qual que é a primeira parte do corpo que te afeta? Aquela emoção assim repentina, qual a primeira parte do corpo que afeta? A nossa barriga. É a nossa barriga. Pode ver. Não dá aquele... Daí vem a expressão, deu um frio na barriga. Essa expressão aqui, movido por compaixão, que você lê na sua Bíblia, foi a tradução mais próxima para a nossa língua, a língua portuguesa, da língua original que foi escrito, que é o grego. Movido por compaixão no original significa entranhas. Entranhas. Popularmente conhecida por todo mundo aí do quê? Tripas. E o seu significado aqui, irmãos, podemos dizer que Jesus ficou extremamente compadecido. No seu íntimo, nas suas entranhas. Outro detalhe importante, Marcos em seu evangelho, é quem mais foca nas emoções de Jesus, sendo Deus. E também sendo homem. Jesus se compadece daquele homem, vendo o estado a qual ele foi reduzido pela ação de pecado em sua vida. E a segunda reação de Jesus também quebra a ordenância da lei de Moisés no que se refere à lepra. E olha o que ele faz no verso 41, leia comigo, acompanhe comigo a leitura. Estendeu a mão e o tocou. Irmãos, uma vez que você toca no impuro, você passa a ser um impuro também. E o que Jesus quer mostrar a mim e a você com essa atitude? Irmãos, assim como no seu batismo, lá com João Batista, batismo de arrependimento de pecados, Jesus não tinha pecados. Mas ele faz questão, como se dissesse: venham a mim, todos, que vocês serão lavados. A mesma coisa acontece aqui. Jesus quebra a lei de Moisés. Mostra que está acima da lei. E se torna impuro por aquele homem perante a lei. Jesus se compadece dele, traz para si toda a impureza dos pecados daquele homem. Já mostrando para todos que ele veio para tomar o lugar dos imundos, dos impuros, dos pecadores, e salvar, irmão, eu e você, da ira de Deus. Amém? Terceira reação. Jesus responde exatamente ao pedido do leproso. No verso 40, vamos lá, o leproso diz: se quiseres. No verso 41, Jesus diz: eu quero. No verso 40, o leproso diz: podes purificar-me. No verso 41, Jesus tem a quarta reação: quero,
fica purificado. Meus irmãos, Jesus ele não tinha obrigação nenhuma de curar esse homem, como muitos pensam por aí. Mas Jesus queria curá-lo, pois se compadeceu dele, pelo sofrimento dele, mas principalmente por sua fé. Por sua fé. E Marcos nos diz que imediatamente a lepra desaparece. Leia comigo o verso 42. Imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado. Meus irmãos, se você ler lá em Levítico, você verá como era extenso o procedimento com essa doença, para lidar com essa doença. E Marcos nos mostra aqui o tamanho do poder e autoridade de Jesus sobre as doenças, principalmente as consideradas incuráveis. E aqui nós chegamos ao quarto ponto do sermão de hoje, que é a advertência que Jesus faz àquele homem. Irmãos, depois de ele ter feito tudo isso, Jesus faz uma advertência, como forma de repreensão àquele homem. E por que Jesus faz isso? Leia comigo os versos 43 e 44. Acompanhe comigo a leitura. E advertindo severamente, Jesus logo o mandou embora, dizendo-lhe: olha, não diga nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Meus irmãos, Jesus, conhecendo o coração daquele homem, sabendo que aquele homem não ia obedecê-lo, o adverte severamente e o manda embora. E um detalhe importante aqui, irmãos. Aqui Marcos vai usar a mesma palavra que usou quando Jesus expulsa, quando ele manda embora aquele demônio no homem, na sinagoga de Cafarnaum. Como se dissesse: eu já fiz o que você queria, agora vaza e vai cumprir a lei de Moisés. Moisés determina quanto à cura da lepra, tem um procedimento, vai, se apresente ao sacerdote do templo. E por que Jesus dá essa ordem severa para aquele homem não falar nada disso a ninguém? Lembra quando ele expulsou o demônio do homem da sinagoga? O que ele disse ao demônio? Quem lembra? O que ele disse ao demônio? Cale-se. E por quê? Jesus não queria publicidade, por conta dos milagres que ele fazia. Jesus não queria que ele fosse seguido como se ele fosse um operador de milagres, mas pela mensagem do evangelho a qual ele veio ao mundo a pregar. Chamar as pessoas ao arrependimento. As curas se davam porque ele é Deus. Mas não foi para isso que ele veio, irmão. Não foi para isso. Infelizmente, hoje em dia, muitas pessoas só pensam nisso. Igrejas lotadas, todos desejosos pelos milagres, e ninguém se arrependendo de seus pecados. Ninguém. Todos desejosos pelas bênçãos, chuva de bênçãos na minha vida. E ninguém se voltando para Ele com um relacionamento íntimo. Ninguém se humilhando. Ninguém pedindo para que seja feita a vontade de Deus na vida dele. Aqui está o porquê Jesus despede esse homem da mesma forma que fez com o demônio na sinagoga. Lê comigo o verso 45. Ele, porém, saindo dali, começou a tornar público o que havia ocorrido e a divulgá-lo por toda parte. Desse modo, Jesus não podia entrar abertamente numa cidade, mas ficava fora, em lugares desertos. Mesmo assim, as pessoas iam até ele, vinda de todos os lugares. Meus irmãos, dentre tantas aplicações que esse texto aqui nos propicia,
eu gostaria de me atentar de forma bem especial em uma. Em uma só. No sentido de como nós estamos falando sobre Jesus por aí. Como nós estamos falando do Senhor aí fora. E por que eu digo isso? Nós vivemos, irmãos, num contexto de igreja hoje em dia, onde o que mais se vê é teologia de prosperidade, de libertação, de triunfalismo, é só bênçãos, é só o homem, antropocentrismo. Deus está sendo tirado a cada dia dos púlpitos das igrejas. O Jesus que andam pregando por aí, é o Jesus que vai recompensar financeiramente, se você for fiel a Ele. É o Jesus que vai libertar você do seu problema. É o Jesus que já está determinado a curar a sua doença, a sua enfermidade. Meus irmãos, a maioria dos crentes hoje em dia vê Jesus como uma lâmpada mágica. Lembra da lâmpada mágica do Aladim? Só ficar perto, só esfregar que os seus desejos vão ser atendidos. Isso me preocupa muito. E aqui eu quero compartilhar com todos. O meu desejo, o desejo do meu coração, quando eu peço à Igreja Batista Vida em Cristo, a falar de Jesus às pessoas. Quando incentivo você, irmão, a convidar pessoas para vir ao nosso culto. Como será que eu e você estamos fazendo isso? Já parou para pensar? Como será que as pessoas estão interpretando aquilo que nós estamos falando a elas? O que elas estão vendo na minha e na sua vida? Será que nós estamos dizendo com nossa boca, evidenciando, com nossas atitudes, com o nosso comportamento, o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus ou o evangelho que as pessoas querem ouvir? Será que quando nós convidamos as pessoas a cultuar o nosso Deus aqui nesse lugar, nesse templo, elas estão vindo porque ouviu em nossas bocas que aqui tem um Jesus que vai resolver os problemas dela? Será que quando nós convidamos pessoas para estarem conosco um dia como hoje, elas estão vindo com o incentivo nosso de que se ela se converter, passar a frequentar a nossa igreja, os seus problemas acabaram. Igual o evangelho tabajara, como se diz. Não, eu estou com um problemão de saúde e está difícil. Não, irmãos, vamos para a igreja comigo. Vamos para a igreja comigo. Eu tenho certeza que Deus ele vai te curar. Não, eu estou numa enrascada financeira, meu Deus do céu, daquelas, sabe, aquelas, me endividei além das minhas posses, eu estou passando pelo vale, estou passando pelo deserto. Irmãos, fica tranquilo, vamos para a nossa igreja, que eu tenho certeza que Deus vai derramar chuva de bênçãos na sua vida, e você vai resolver o seu problema financeiro. Creia, nosso Deus é poderoso, Ele pode tudo. Meus irmãos, por que eu falo isso? Se tem duas coisas que interessam as pessoas a se relacionar com Deus, ou é quando elas ficam doentes, ou quando elas estão precisando de dinheiro. Pode ver. Assistam nesses cultos por aí, depois você me conta. Irmãos, esqueça agora a pessoa que você convida. Vamos lá, agora é nós aqui. Comigo e contigo. O que nós, crentes, da IBVC de Junqueirópolis, nós estamos buscando aqui nesse culto? O que nós estamos precisando agora? Será que nós estamos precisando é para o agora? Ou será que o que nós estamos precisando é por todo sempre? Pensa aí, irmão.
Irmãos, Jesus passou por aquela cruz, não foi para dar saúde, dinheiro e prosperidade, não. Jesus se entregou naquela cruz por conta da nossa vida de pecado. Jesus morreu naquela cruz porque eu e você somos incapazes de chegar a Deus. Não, mas eu ouvi dizer que naquela igreja ali, a cidade inteira está comentando, que o aleijado lá sai andando, que lá o câncer desaparece, o dinheiro passa da cria na conta do banco. O gerente liga e fala, tira um pouco, está caindo fora aqui já. Irmãos, Jesus tirou de nós, naquela cruz, a culpa pelo pecado. Não foi nossa capacidade de entender sua vontade, não, irmãos. Não foi nossa inteligência, não. Ele passou lá para tirar o nosso pecado. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, irmão. Leia a Bíblia, irmã. Não se coloque como presa fácil para o seu coração. Ele vai te vencer. O mundo diz, eu quero. A igreja diz, está decretado. Não, você quer? Então está decretado. Aí o Senhor vem e levanta um impuro, um marginalizado, um qualquer, para dizer a mim e a você, se quiseres, o Senhor pode. O mundo grita, eu quero. As igrejas dizem, está decretado. E Deus levanta um marginalizado para dizer, Senhor, se tu quiseres, só o Senhor pode. Se tu quiseres, só o Senhor pode me curar. Se quiseres, o Senhor pode me ensinar a lidar com o meu dinheiro, por exemplo, me dando sabedoria, a como administrá-lo, me dando condições, para que com o meu trabalho, com o suor do meu rosto, eu acerte todas as minhas dívidas. Se quiseres, Senhor, se quiseres. Meus irmãos, esse poder determinante, ele não está na minha e na sua mão. Nós buscamos, servimos ao nosso Deus, porque a nossa alegria, a nossa satisfação, a nossa gratidão está alicerçada em quem Ele é. No que Ele já fez por nós. O que Ele pode vir a fazer, segundo a sua vontade e propósito, é, se quiseres. Se quiseres. Meus irmãos, muitas vezes nós recebemos bênçãos de Deus que nós nem esperávamos, é ou não é? Eu tenho uma lista que eu já perdi a conta. Conta as bênçãos, conta quantas são. Nós cantamos isso hoje. Deus, Ele faz muito mais do que pedimos e merecemos. Muitas vezes nossas orações, elas também não são respondidas por Deus. Só que Ele continua sendo o nosso Deus. Amém, igreja? Nós não compreendemos agora, mas nós confiamos na sua graça e soberania. O mundo aí fora vai gritar o que você quer ouvir, o que o seu coração deseja, o que o seu coração anseia, o que o meu coração anseia. Mas nós dependemos de um Deus que, se Ele quiser, Ele vem no nosso socorro. E Ele vem. Ele vem. Quando nós nos prostramos diante dEle. Meus irmãos, eu gostaria de encerrar o sermão de hoje citando uma história. Eu não sei se eu já contei essa história aqui, mas vale a pena a gente ouvir ela de novo. De um missionário. Um missionário que veio de uma missão e contou que uma das suas viagens, acho que pela Ásia, se não me engano, preste muita atenção e deixe Deus falar o seu coração, irmão. Esse servo de Deus, esse missionário, enviado para o campo missionário,
levantado pelo Senhor para levar as boas novas de Jesus lá para as bandas da Ásia. Teve uma vez, irmãos, que esse homem entrou num centro de recuperação de leprosos, de pessoas com hanseníase, popularmente conhecida como lepra. E o relato dele, que ele disse ao entrar nesse lugar, ele entra, ele olha aquela situação toda, e de longe ele avista uma mulher, lá no fundo, já sem nenhum dente na boca. Os lábios dessa mulher, todos corroídos, deteriorados pela doença. Os dedos da mão devastados pela lepra. Meus irmãos, o relato dele diz que aquela mulher tipificava a verdadeira desgraça em forma humana. E na hora de cantar um cântico a Deus, um louvor ao Senhor, essa mulher se levanta, lá no fundo, com uma das suas mãos, assim, com extrema dificuldade, pelas dores que afligia ela, e disse assim: irmãos, eu queria que nós cantássemos aquele hino tal, número tal, que fala, irmãos, sobre gratidão a Deus. Porque eu tenho tanto para agradecer a Deus. Eu estava perdida. E Jesus me encontrou. Eu estava no meio das trevas, afundado na minha vida de pecado. E hoje eu estou na luz. Eu era escrava do meu coração, escrava do diabo, escrava dos meus pecados. E hoje eu sou livre. Eu estava indo para a condenação eterna. E hoje eu estou indo para o céu. E eu quero glorificar isso. Na situação que ela se encontrava. Meus irmãos, quantas coisas nós temos para glorificar a Deus? Quantas coisas nós temos que faz a gente dobrar os nossos joelhos e agradecer a Deus? Muitas, né? São muitas, não são? Deus é soberano na minha e na sua vida, irmão. A minha e a sua vida está enraizada em Cristo Jesus. No pouco, seja no muito. Seja na saúde, seja em extrema dificuldade. Deus continua sendo Deus na minha e na sua vida. E é a Ele que nós temos que dedicar todo o nosso viver. Do pó nós viemos, ao pó voltaremos. Mas o nosso espírito está no Senhor. E é isso que importa. Está em Cristo Jesus. Você tem motivos para agradecer a Deus, para glorificar a Deus? Olha para a sua vida, irmão. Enquanto a gente ora, pensa nisso. Olha para a sua vida, olha para a minha. Vou olhar para a minha vida, pelo mais íntimo do meu ser. Nós sabemos que temos muito a agradecer a Deus, porque Deus faz muito mais do que nós pedimos e merecemos. Vamos fazer isso agora, irmão. Só baixe sua cabeça. Vamos falar com Deus.